Comecei diferente hoje, hein? Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai falar sobre os pronomes pessoais em inglês. Na nossa última aula, a gente conversou sobre as preposições de lugar e tempo in, on e at. Então, se vocês ainda não viram essa aula, é legal que vocês assistam, tá lá no canal da nossa turma. É um tema bem importante, cai bastante nos vestibulares e ajuda muito na interpretação de texto, assim como o tema da nossa aula de hoje, beleza? Então, vamos primeiro começar pela definição do que são os pronomes e o que são os pronomes pessoais. Os pronomes são termos que servem para acompanhar ou substituir os nomes em uma frase, contextualizando-os em relação à posição que está ocupando. Eles ainda tornam possível evitar as repetições, tanto na fala quanto na escrita. Então, os pronomes são aqueles termos que aparecem. Olha só como ele é formado: pronome. Então, quer dizer, ele vem depois do nome. Quando o nome já apareceu, o pronome é aquele termo que a gente vai usar para substituir esse nome. Então, se a gente substitui nome, quer dizer que a gente evita as repetições, que é justamente a proposta dos pronomes. E os pronomes pessoais, em específico, eles têm o objetivo de substituir o nome principal de uma frase e o objeto a quem está se referindo. Quando a gente tem uma frase, a gente tem o seu sujeito e o seu predicado. O sujeito é o sujeito principal da frase, é o nome principal da frase. E o predicado geralmente inclui o seu objeto, que é a quem ele se refere. Então, hoje a gente vai falar sobre os pronomes pessoais, que são de dois tipos: os pronomes pessoais do sujeito e os pronomes objeto, então, que é aquele pronome que se refere a quem o verbo se direciona, e o pronome pessoal sujeito é quem comete a ação, quem pratica a ação, ok? Com os exemplos vai ficar mais simples de entender. Deixa eu colocar o fone, o som fica melhor assim. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, então, a gente vai falar sobre os pronomes sujeitos, que é o subject pronouns. Esses aqui são bem conhecidos, que a gente vê bastante, né, em inglês. Desde o inglês mais basiquinho até o mais complexo, a gente vai sempre ver esses pronomes, que são pronomes de que falam das pessoas principais, os nomes principais das frases. Olha só. Tem o objetivo de substituir o nome principal de uma frase. Então, a gente tem, no português, é o eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Então, é exatamente isso, só que em inglês. Então, em inglês, a gente tem também singular e plural. Singular, lembrando, para se referir a uma coisa única, e plural para se referir a mais de uma. Então, quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Em português, em inglês, I. Segunda pessoa do singular, em português, tu ou você, né? Se a gente pensar num português mais contemporâneo. Em inglês, you. Terceira pessoa do singular. Essa aqui é uma pessoa muito importante para a gente prestar atenção, porque ela tem uma especificidade em inglês, que é, em inglês, a gente tem palavras diferentes, assim como no português, o ele e o ela. Só que o que acontece? Em inglês, he e she. He é ele, para seres humanos masculinos, e she é ela para seres humanos femininos, certo? Então, quando eu quero falar de um homem, pessoa, ser humano, eu falo he. Quando eu quiser falar de uma mulher, ser humano, fêmea, ser humano, então é she. Só que quando eu quiser falar, por exemplo, de um objeto, de um animal, de algo inanimado, então, por exemplo, se eu quiser falar a cadeira, não é she, é it. Então, it, olha lá, também é a terceira pessoa do singular, só que é ele ou ela para objetos que não sejam seres humanos. Para ser humano é he, ele, she, ela. Para qualquer outra coisa que não seja ser humano, a gente vai usar it. Então, it is a chair. É uma cadeira. É assim que a gente fala da cadeira. Embora no português a cadeira seja feminina, em inglês não vai ser she.
porque cadeira não é ser humano, ok? Então é só isso que é, assim, alguma coisa que vocês têm que prestar mais atenção. Terceira pessoa do singular em inglês, he, she, it. He e she para seres humanos, it para coisas e animais. Agora, no plural. Plural nós temos, primeira pessoa do plural em português, nós, em inglês é we. Segunda pessoa do plural em inglês, you, português, vós, né? Nós, vós, eles. Vós ou vocês, novamente pensando no português mais contemporâneo. E por último, a gente tem a terceira pessoa do plural, que em português é eles ou elas, são eles ou elas, e em inglês é they. E aqui a gente tem uma coisa diferente. Porque no singular, eu disse para vocês que o he e o she eram para seres humanos e o it era para coisas. No plural, a gente não tem isso. No plural, a gente fala eles ou elas, a gente usa o they. E aí vale para todo mundo, tanto seres humanos quanto não seres humanos. Beleza? Então, a única coisa específica é a terceira pessoa do singular. No plural, we, nós, you, vocês, they, eles ou elas, tanto para ser humano quanto para coisas, animais, tudo mais. Beleza? Então, esses são os pronomes sujeito, que se referem a quem pratica a ação na frase. Então, é o nome principal da frase. Olha só esse quadrinho que a gente tem aqui do lado. Aqui eu deixei eles maior para a gente poder olhar com mais detalhes. Então, pronome sujeito. I, the person who speaks. Então, I é a pessoa que fala. You, the person whom I speak to. Então, you é a pessoa com quem eu falo. Para quem eu falo. Então, você, you. Agora, olha só, a terceira pessoa está no mesmo quadrinho. Terceira pessoa do singular, he, she, it. He, the male person whom I speak about. Então, he é a pessoa masculina com quem eu falo, sobre quem eu falo. She, the female person whom I speak about. Então, a pessoa feminina sobre quem eu falo. E it, the animal or thing I speak about. Então, it é o animal ou a coisa sobre quem eu falo. Então, I, a pessoa que fala, you, a pessoa com quem eu falo, he, a pessoa masculina sobre quem eu falo, she, a pessoa feminina sobre quem eu falo, it, o animal ou a coisa sobre quem eu falo. E por último, a gente tem o plural, we. We, então, se é nós, então é algo que me inclui. Então, sou I plus other people. Então, eu e mais outras pessoas. You, notem que you aparece tanto no singular quanto no plural. Tá bom, Letícia, mas aí como é que eu sei quando é um e quando é outro? Depende do contexto. O contexto é que vai dizer pra gente se esse you está se referindo a uma pessoa só ou se é mais de uma. Ok? Então não tem outra forma de saber, porque se escreve da mesma forma, tanto no plural quanto no singular. Então, you pode tanto ser a pessoa com quem eu falo, ou as pessoas com quem eu falo. E por último, they, que eu expliquei para vocês, que é eles ou elas para todo mundo. The people whom I speak about, ou the animal ou the thing I speak about. Então pode ser eles ou elas para todo mundo. Belezinha? Vamos olhar frases, então, com esses pronomes pessoais. I am leaving tomorrow. Eu estou saindo amanhã. Epa, coloquei, ó. Nós. Eu estou saindo amanhã. I am leaving tomorrow. Eu, pronome pessoal sujeito, primeira pessoa do singular. Eu estou saindo amanhã. Próxima frase. You have to wear a uniform to work. Você tem que vestir um uniforme para trabalhar. Então é a pessoa para quem eu me dirijo, a quem eu me dirijo. You. She is not my friend. Ela não é minha amiga. Então, ela é a pessoa feminina
sobre quem eu falo. Então, eu estou falando, ela não é minha amiga, estou falando sobre ela. She. Próxima frase. He likes classic music. Ele gosta de música clássica. Então, a pessoa masculina sobre quem eu falo. Próxima, ainda na terceira pessoa do singular, só que agora para coisas, né? Como eu expliquei para vocês. It is. Ai, perdão. It is an uncomfortable situation. Então, esta é uma situação desconfortável. Então, aqui o it é para falar da situação. Note, não é um ser humano, mas é alguma coisa, né? É uma situação. Então, it is an uncomfortable situation. Esta é uma situação inconfortável. We are a family. Primeira pessoa do plural. We. Nós, então me inclui, né? Nós somos uma família. Próximo exemplo. You three need to stop running around the house right now. Então, vocês três precisam parar de correr em volta da casa agora mesmo. Uma mãe, por exemplo, dando bronca em 3 crianças. Então, you, nesse caso, é a segunda pessoa do plural. Está sendo usado para se referir a mais de uma pessoa. Então, vocês três precisam parar de correr. E por último, terceira pessoa do plural, they, que pode ser tanto eles quanto elas. Novamente, é o contexto que vai dizer para a gente. They are still students. Eles ainda são estudantes. Tudo bem, gente? Então, esses são os pronomes pessoais. São termos usados para substituir o nome, e nesse caso, é o nome principal da frase. Então, I, you, she, he, it, ou he, she, it, we, you, they. Belezinha? Agora, a gente vai falar sobre os pronomes objeto. Quando a gente fala de objeto, então é o que sofre a ação, que recebe a ação. Ou seja, esses pronomes objetos, eles não vão aparecer nunca conjugando o verbo. Eles vão sofrer a ação do verbo. Então, geralmente, eles aparecem depois do verbo. Enquanto que os pronomes pessoais sujeito, eles aparecem antes porque eles estão executando a ação. Então, sendo os pronomes a quem o verbo se refere, então o verbo se refere a este pronome, que é o pronome objeto. Então, olha só, o significado é exatamente o mesmo. Se eu disse para vocês que os pronomes pessoais são aquilo que a gente em português é o eu, tu, ele, nós, vós, eles, significa a mesma coisa. A diferença é quando a gente vai usar um e quando a gente vai usar o outro. Os primeiros pronomes que a gente aprendeu, que são esses que estão em preto aqui nessa lista, eles vão aparecer quando a gente vai falando o nome principal da frase. Agora, essa coluna em vermelho, ela se refere àqueles que estão sofrendo a ação, que estão recebendo, eles são o objeto. Ok? Então, me significa eu, you significa você, him, opa, é her. Eu botei she aqui. Him, her. It é ele, ela, e ele e ela para coisas. Depois é us, que significa nós. You, que significa vocês. E them, que significa eles ou elas. Então, as duas colunas têm exatamente o mesmo significado, a mesma tradução, ok? É isso que é importante vocês saberem, vocês não esquecerem. Eles têm a mesma tradução, a diferença é um substitui, a coluna preta substitui o nome principal da frase, enquanto a segunda coluna substitui o nome objeto. Estou abrindo aqui para ver se não tem ninguém entrando na chamada. Então, vamos ver como é que se dá esses pronomes objetos na prática. Olha o exemplo. I am, ou I'm, grateful that my mom calls me every day. Então, eu sou grato porque minha mãe me liga todo dia. Então, o me, ele aparece para falar de mim. Só que como eu já disse I no começo, então eu já usei um pronome sujeito. Eu sou grata. Então, eu
Nesse caso, como estou executando a ação de ser grato, aparece como pronome sujeito. Mas quando eu falo que eu sou grato porque minha mãe me liga, então é minha mãe que pratica a ação e eu sou o objeto dessa ação. Eu recebo a ligação. Por isso, quem aparece ali é o pronome objeto me. Mas os dois significam eu, certo? Eu sou grato porque minha mãe me liga todo dia. Me se refere a mim, da mesma forma que eu. Tudo bem? Olha o próximo exemplo. You need to understand that I'm trying to talk to you. Você precisa entender que eu estou tentando falar com você. Então, tem o you no começo, que é você, só que você precisa. Então, você está executando o verbo, a ação. Por isso, é o pronome sujeito you. Só que o pronome objeto da segunda pessoa também é you. Então, nesse caso, fica igual, né? Como a gente tinha visto aqui, ó. You, tanto no sujeito quanto no objeto, é igual. Então, mas eles são diferentes. Eles são iguais, assim, na forma como se escreve. Mas as pessoas, quem eles são, sintaticamente falando, são diferentes. Então, o primeiro é um pronome sujeito e o último é um pronome objeto, apesar deles serem escritos da mesma forma. Próxima frase. Since he didn't show up last night, she was looking for him. Since he didn't show up last night, she was looking for him. Já que ele não apareceu na noite passada, ela estava procurando por ele. Então, já que ele, então no começo aparece como he, só que como ele está sofrendo a ação de ela que está procurando por ele, que ele é um pronome objeto, então é him. Mas tanto he quanto him tem a mesma tradução, que é ele. Próximo exemplo, ainda na terceira pessoa do singular. She knows I wasn't talking about her. She knows I wasn't talking about her. Ela sabe que eu não estava falando sobre ela. She, ela, sabe. Então, note, para vocês saberem quando usar um e quando usar outro, o pronome sujeito vai sempre aparecer acompanhado de um verbo. Enquanto o pronome objeto, ele vai aparecer geralmente depois do verbo e ele vai ser a vítima, o objeto. Quando eu falo objeto é isso, é quem recebe a ação e não quem pratica. Before we decided to do it, shouldn't we discuss it? Então, antes de decidirmos fazer isso, não deveríamos discutir o quê? Isso. Então, antes de decidirmos fazer isso, não deveríamos discutir, né, sobre isso. Então, nesse caso, o it também é igual, olha só na frase. O it, tanto o pronome sujeito quanto o pronome objeto, não se altera, diferente dos outros, né? Ele é como o you também não se altera. Então, nesse caso, é só, mais uma vez, a diferença é essa. Um é pronome sujeito, o outro é pronome objeto, apesar da escrita ser a mesma. Próxima frase. We know how you feel about us. We know how you feel about us. Nós sabemos como você se sente sobre nós. Ok? Então, você se sente, você é que pratica a ação aqui. O you é que está praticando a ação de sentir e us, quem está recebendo a ação. Então, no primeiro momento, aparece como o pronome objeto e depois aparece como, aliás, pronome sujeito e depois como pronome objeto. You know the teacher was talking about you. Então, você sabe que o professor estava falando sobre você. O professor é quem estava falando. Então, ele é quem pratica e você recebe. You, novamente, não se altera, né? Tanto no pronome objeto quanto no sujeito. E por último, they don't know what I heard then that, aliás, they don't know that I heard them fighting last night. A lâmpada ficou na frente. Vou mandar ela para trás. Então, eles ou elas, novamente, o contexto é quem diz pra gente qual que vai ser o gênero, não sabem que eu ouvi eles brigando na noite passada. Então, eu ouvi eles brigando. Então, eles são o objeto, né, da minha ação de ouvir. Por isso, then e não o they. O they aparece no começo. Ok?
Então, a regra geral é: pronome pessoal objeto é quem recebe a ação, enquanto o pronome pessoal sujeito é quem pratica. Mas a tradução é exatamente a mesma. Vamos voltar aqui. Então, I, me, qual que é a tradução? Eu. You, tradução, você. He, she, it, ou him, her, it, significa ele ou ela, para seres humanos, e o it, ele ou ela, para coisas. We, us, significa nós. You, vocês. They e them, eles ou elas, para todo mundo, seres humanos ou não seres humanos. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Passou super rápido. Não tenho vocês para tirarem dúvidas, né? Mas é isso aí. Hoje nós falamos então sobre os pronomes pessoais em inglês, que são dois tipos: os pronomes sujeito e os pronomes objeto. Belezinha? Qualquer dúvida, por favor, me chamem e eu vou disponibilizar esses slides para vocês lá no Drive da nossa disciplina. É isso. Bom final de semana, bom descanso para vocês e a gente vai se encontrando aí. Tchau, tchau.